Olá, nós vamos falar hoje, talvez, um dos temas mais importantes que eu já falei aqui nesses vídeos. 10 maneiras de combater o estresse e conquistar a felicidade. Eu tenho falado muito sobre os aspectos negativos da vida, sobre as doenças, sobre como ficar mais doente ou como deixar de fazer coisas para não ficar doente. E até algum dos meus seguidores pela internet criticou, fala um pouco sobre desenvolvimento da saúde. E eu fiquei pensando que talvez a melhor coisa que eu poderia falar sobre saúde era como combater o estresse de forma definitiva e ganhando em troca a felicidade. Então o que nós estamos falando, na verdade, é sobre o despertar e o desenvolvimento da consciência. A consciência é o que faz com que a gente vá para o caminho da saúde e a inconsciência vá para o caminho da doença. Fique 30 segundos de olhos fechados, só escutando a minha voz. Preste atenção nos barulhos da rua, preste atenção nos barulhos da sala, preste atenção no teu corpo, como é que ele está sentado, está de pé, fica parado, está de pé. Preste atenção no teu contato com os pés no chão, com o teu corpo na cadeira. Preste atenção no contato das roupas com o teu corpo. Preste atenção na respiração. Observe o ar entrando, o ar saindo. Preste atenção no pensamento que vem à mente e abra os olhos. Nesses poucos segundos, você estava 100% consciente. E ao ficar 100% consciente, você estava aqui, no agora, no presente. A pergunta é, quantas vezes nós ficamos conscientes por dia? Muito poucas. Quase que poucos segundos durante o dia. Então a primeira coisa é a gente lembrar-se de ficar consciente. Tá? Em segundo lugar, a gente tem que prestar atenção, nós temos que desenvolver essa consciência. E para desenvolver essa consciência, nós temos que treinar meditação. Eu quero antecipar que cada uma dessas 10 maneiras que eu vou falar mereceria um curso de 100 horas. Então eu estou só levantando as coisas. Consciência, meditação. A terceira coisa é mente atenta, mindfulness, mente focada, ficar no aqui, no agora, no presente. Essas 3 situações nos fazem manter e desenvolver a consciência. Quando nós tivermos essa terceira, a quarta, nós temos que nos lembrarmos de nós mesmos. Sair um pouquinho do movimento e olhar para mim, como é que eu estou? Como se eu fosse um observador, uma testemunha do que está ocorrendo. Alguém uma vez falou como se fosse um ET com a capacidade de entrar dentro de mim e ver tudo o que está acontecendo. Um ET não julga, não analisa, não critica, não elogia, só observa. Então, lembrar-se de si mesmo, observar a si mesmo, observar o que está sentindo, as sensações, etc, etc. Observar o pensamento, observar as emoções, observação de si mesmo. Além disso, eu preciso respirar conscientemente. Só isso já acalma. Respirar conscientemente. Outra coisa que nós temos que ter é a percepção consciente. Percepção consciente é ficar atento, mas não atento com a mente que pensa, atento com o coração. Eu entro numa sala e digo assim, o que eu estou observando? Quais são as coisas que estão em torno de mim? O que aquelas pessoas, como é que eu sinto aquelas pessoas? Alguns dizem que isso é observação com o coração. Outros dizem que é a observação com o terceiro olho. É olhar o que está vendo, ou enxergar
o que está vendo. Isso chama-se de percepção consciente. Outra coisa que é fundamental é momentos de introspecção. Momentos de introspecção é eu ter 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos por dia para dizer assim, o porquê que aconteceu isso comigo? O que eu fiz hoje que me deixou elevado e o que eu fiz hoje que me deixou deprimido? Por que eu fiquei irritado naquela situação? Por que eu fiquei com mágoa, com inveja, mexendo nas emoções? Por que eu pensei isso? Dar um tempo para nós consultarmos a nós mesmos. Isso chama-se momento de introspecção. Além disso, existe talvez a parte mais nobre, a coisa mais elevada, que é consultar o mestre interior. Aqui entra um pouquinho de crença. Se você tem alguma crença em Deus, a ideia seria consultar o Deus que está dentro de ti. Se tu tem alguma crença em qualquer outro aspecto, é consultar esse aspecto. Ah, eu acredito em anjos. Então, consultar o anjo que está dentro de mim, que está junto comigo. Consultar o mestre interior. Perguntar para o mestre interior, para o meu eu superior, para o meu eu supremo. Os psicólogos, Roberto Assagioli, chama de a supraconsciência. Como é que eu faço isso? O que eu devo fazer agora? Como que eu vou me portar naquela situação? Mas pergunta para o mestre e escute a resposta do mestre. Não pergunta, mestre, eu vou fazer isso, tá legal? Não, pergunta e escuta. Mas para escutar a resposta do mestre interior, que vem da supraconsciência, nós estamos falando de inconsciente, inconsciente superior. É científico isso é psicológico, não envolve crenças. As crenças adotam essa metodologia. Eu perguntar para o meu mestre interior, assim, qual é a melhor postura que eu devo fazer? E daí eu tenho que deixar minha mente vazia para ouvir a resposta. Porque se eu ficar pensando no problema, a resposta chega e eu não escuto. Quantas vezes você já estava com um problema e não conseguia resolver, foi dormir e no dia seguinte acordou com a solução? Isso vem do teu mestre interior, da tua supraconsciência. E nós não usamos muito a supraconsciência. Nós usamos muito, é o contrário do mestre superior, que é uma outra observação que nós temos que fazer, o meu autossabotador. Quando você sai do trabalho cansado e tinha decidido ir para a academia, vem aquela vozinha lá na ponta do ouvido assim, vai para casa, para que ir para a academia? Tu trabalhou tanto, tu merece descansar, tu merece. É a palavra que o autossabotador faz. Ele não quer saber do teu futuro, que se tu não ir para a academia, lá adiante tu vai ter doença. Ele quer saber do prazer momentâneo, que nem o cara que cheira cocaína. Ele quer saber do prazer momentâneo da cocaína ou de qualquer droga. O autossabotador vive por prazer momentâneo. Come esse doce porque ele é tão gostoso e um doce não vai te fazer mal. Então nós temos que ouvir a voz do autossabotador e temos que olhar para o autossabotador, botar ele na nossa frente e dizer assim, tá, eu sei que tu quer isso, mas eu não vou fazer. Eu tenho opção de escolha e eu vou viver uma vida mais sadia. E meu mestre interior, meu mestre superior, qual é a melhor conduta que eu devo fazer nessa hora? E se você ouvir, ele vai dizer assim, é melhor não comer esse doce, porque lá adiante o teu corpo vai sofrer por causa desse doce. É melhor ir para a academia, é melhor fazer isso. Então, toda vez que eu perguntar para o meu mestre superior e não ouvir a voz do autossabotador, eu vou estar aumentando o meu grau de consciência. Eu espero que vocês tenham conseguido captar a base, o detalhe, o mínimo aspecto disso e que apliquem na vida de vocês, que pesquisem, que vão em busca. Eu vou voltar a falar desses itens separadamente
para que eles fiquem cada vez mais claros e que a gente descubra que ao usar a consciência, nós estamos eliminando todo o estresse, aumentando ao máximo a nossa saúde, desenvolvendo ao máximo a nossa felicidade e chegando cada vez mais no nível de super saúde, que é o que eu verdadeiramente desejo para todos nós. Um grande abraço para vocês.